Municipal de Bibliotecas de São Paulo, que eu venho dar as boas-vindas a todos vocês nessa noite de hoje. Bom, gente, as bibliotecas, elas seguem fechadas em sua maioria, né, devido à pandemia, mas com muitas atividades online. No entanto, algumas bibliotecas reabriram ao público, são elas a Biblioteca Cassiano Ricardo, que fica ao ladinho, encostada na Rams. A biblioteca, na Zona Leste, ainda tem a Biblioteca Paulo Setúbal, na Vila Formosa, a Biblioteca Nuto Santana, pertinho do metrô Santana, a Mário Chamber, na Lapa, e na próxima semana reabre a Biblioteca Prestes Maia, em Santo Amaro. O acervo das bibliotecas pode ser emprestado de qualquer biblioteca pública municipal. Você consegue fazer um empréstimo. Aqui a gente tem o endereço do catálogo online, onde você consegue fazer a pesquisa por título, autor, assunto, em qual biblioteca você localiza determinado livro, DVD, enfim, qualquer material. E aí você pode fazer o empréstimo, fazer a solicitação de empréstimo, através das bibliotecas que reabriram, né? Então, eu preciso muito de um livro que tem na Hans, ou que tem na Raul Bopp. Mesmo que a biblioteca não esteja aberta, você consegue fazer o pedido e fazer o empréstimo. Então, nesse endereço que tem aqui, vocês conseguem também fazer o contato para ter mais informações, né, do horário de atendimento, que para o público é das 11 da manhã às 3 da tarde, de segunda a sexta, mas a gente, como eu falei, tem várias atividades online e outras atividades também, oficinas, cursos, que vocês podem acompanhar, tá? Nós precisamos desses cuidados, porque ainda estamos em pandemia, né? Então, é necessário o distanciamento social, mas nós não estamos isolados. Nos reinventamos. E estamos agora nessa segunda edição do curso online para narração de histórias. Na próxima semana já inicia a turma avançada. Sábado passado começou a turma do básico. E essas formações, elas contemplam também a série de palestras, aulas, né, com pessoas muito queridas. E nada acontece por acaso, não é à toa que nessa noite de São João, nós vamos receber, então, a Gilca Girardelli, que é a madrinha do curso nesse ano, né? Bom, é uma noite de fogueiras, é uma noite para rememorar. E quem acendeu fogueira nessa vida sabe que dá trabalho manter essa chama ali, acesa, essa chama viva. Antes ainda, é preciso preparar o terreno, separar as madeiras boas, aquelas que podem ser queimadas. E há também aquelas madeiras que a gente sabe que não pegam fogo, não tem jeito. É preciso soprar a chama e manter acesa para a gente, então, poder sentar, curtir, se encantar com fogo, um fogo que encanta, mas que também tem lá os seus perigos. E lá atrás, lembrar das nossas histórias, dos nossos antepassados, né, que se reuniam entre diferentes gerações em volta desta fogueira, para contar suas histórias de vida, seus causos. Então, é com certo saudosismo, essa lembrança dessas fogueiras imaginárias agora, que eu chamo, então, a Kelly, que está conosco nesse tempo, né, de boas histórias, de resistência, de afetividade. Então, vou chamar a Kelly Horace, que é uma das professoras do curso. Venha para cá, Kelly! Oba, vou abrir aqui meu microfone. Obrigada, Elis. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos, todas e todes. Bem-vindos. Que alegria estar aqui na abertura da programação de lives, palestras do curso de formação em narração de histórias da Biblioteca Hans Christian Andersen. Tivemos aí as palavras calorosas da nossa querida Elisângela, e como ela mesma disse, né, eu sou Kelly Horace, uma das professoras do curso e uma das curadoras dessa programação, junto a Simone Grande, Ivani Magalhães, Ana Luísa Lacombe. E nós temos aqui presentes nesta noite de São João, né? Temos aqui os alunos e as alunas da turma do curso básico, né? Temos também os alunos
do curso avançado, que a lista de selecionados saiu ontem, né? Então nós já temos aqui o pessoal que foi selecionado para o curso avançado, né? Temos também, deixe-me ver aqui, ex-alunos e ex-alunas que sempre nos acompanham com muito carinho, como a Edmélia Ferrer, como isso mesmo, como a Vera Pastor e tantas pessoas queridas que nos acompanham, né? Pessoas, e além de ex-alunos, pessoas, né? Pessoas de vários cantos, pessoas que amam, fazem e acontecem na arte de contar histórias, que estão por aí em cada cantinho desse país e do mundo. Então, portanto, coloquem aí nos comentários de onde você está assistindo essa live, que a gente quer saber, porque, afinal de contas, essa programação de lives abertas é justamente para permitir esse acesso a todas as pessoas, né, que, enfim, a gente tem 32 vagas no curso básico e 24 no avançado. Mas aqui nós não temos limite. Pode chegar todo mundo para a gente poder ouvir e se contemplar dessa programação, que eu quero agora fazer esse convite para vocês. Olha, prestem atenção, anotem aí na agenda, tá bom? Sempre aqui no YouTube da Biblioteca Hans, às quintas-feiras, às 19 horas. Dia 8 de julho, 8/7, nós vamos receber Lídia Ortélio, nossa amada mestra, educadora, brincante, grande pesquisadora e musicóloga brasileira, imperdível. Dia 22/7, também imperdível, receberemos a mineira Kelwa Poema, educadora e pesquisadora dos contos tradicionais do interior da Bahia, Burkina Faso, na África. Dia 12 de agosto, receberemos a mineiríssima Gislaine Matos, que será a madrinha da turma do curso avançado. A Gislaine é contadora de histórias e uma das grandes pensadoras da arte da narrativa em nosso país. E hoje, é com grande emoção e carinho que recebemos uma convidada muito especial. Ela, que foi a madrinha da primeira turma do curso básico em 2008, e neste ano é a madrinha da 23ª turma. Bom, Gilka Girardello, professora titular da Universidade Federal de Santa Catarina, atua no programa de pós-graduação em educação, coordena o Núcleo de Pesquisas Infância, Comunicação e Arte da UFSC, escreveu e organizou livros sobre narração oral, culturas tradicionais e educação, e artigos e pesquisas na área de mídia, narrativa e imaginário infantil, publicados no Brasil e no exterior. Mas, acima de tudo, Gilka é uma grande mestra. Ela é a voz das delicadezas, suas mãos nos seguram firmes, seus olhos nos dão coragem, seu sorriso, a inspiração. Gilka é um colo de palavras. E eu convido vocês agora para serem acolhidos por esse colo. Com vocês, Gilka Girardello. Ai, gente, que coisa mais linda vocês, esse encontro, essa fogueirinha. Boa noite para todo mundo, muito obrigada, Kelly, querida, muito obrigada, Elis, muito obrigada a todas vocês, a turma das curadoras, a Simone, a Ana Lu, a Ivani, e, sobretudo,
parabéns aí para todas vocês e para a Biblioteca Hans, né? Para a Biblioteca Hans e para todas vocês, todos vocês que estão aí agora em busca de se aquecer em volta dessa fogueirinha. Obrigada, Elis nos levou para essa fogueirinha de São João, né? E de fato, a gente sabe, né? Nós como vocês aí, que somos apaixonados pelas histórias, a gente sabe o quanto as fogueiras são um dos nossos grandes símbolos, não é? Um dos grandes ícones, uma das grandes imagens que nos levam para momentos ancestrais, para momentos primordiais, em que as pessoas, em tantos povos, em tantos lugares, em tantas eras, se juntavam para contar e ouvir histórias, né? Para a gente se aquecer. Então, assim, eu vou querer manter essa imagem que a Elis trouxe para nós, e a gente, claro, né, todo mundo que está aí é contador de história, então a gente sabe que a nossa matéria-prima, ainda que não seja material, mas ela é uma matéria-prima imaterial, por mais estranho que isso possa ser, é a nossa imaginação, tudo faz de conta, né? Então, assim, vamos fazer de conta que a gente está em volta dessa fogueira mesmo, que a gente está se esquentando no calor dessa fogueira, que a gente está ouvindo ao longe algumas sanfonas tocarem, que a gente está sentindo o cheiro de pipoca, de pinhão, que a gente está abraçando os amigos, que a gente está se aquecendo no quentão, e vamos ficar juntinho, um breve momento aqui agora entre nós, para a gente falar então sobre histórias. Eu quero, assim, agradecer demais, estou muito comovida com esse retorno, até nesse papel tão honroso, tão bonito de madrinha, não é? Assim, as afilhadas, os afilhados, todo mundo que está aí, assim, olha, um enorme abraço, assim, muito, muito, muito especial para todas vocês, né? Pela escolha de buscar o caminho das histórias e de procurar lapidar esse caminho, de procurar elaborar, de procurar tornar mais bonito, mais profundo, com mais sentido esse caminho das histórias, né? E assim, gente, quem está falando de fogueira também está falando de sopro, né? A gente também, para manter, como a Elis falou, para manter a fogueira acesa, a gente às vezes tem que soprar, né? Tem que fazer aquele folha, aquele fogo, porque sem ar também não rola fogo, né? E aí, então, eu acho que a gente está vivendo um tempo que também, uma outra metáfora para esse tempo tão estranho que a gente está vivendo, é o tempo desse vento, né? Um vento estranho, um vento que vem não se sabe de onde, e que leva a gente não se sabe bem para onde. E aí eu queria lembrar as frases, as palavras de um escritor que vem lá do Sul, como eu também venho, né, que é o Érico Veríssimo, e ele dizia assim, que em tempos de ventania, alguns constroem muros, outros constroem moinhos de vento, né? Então, assim, todos vocês, que sejamos todos um pouco construtores de moinhos de vento, para fazer com que esse período tão estranho, e eu acho que é a 5ª vez que eu falo a palavra estranha hoje, e vou falar muitas outras ainda, para que a gente consiga criar uma nova energia, que nos leve, que nos traga boas brisas, que nos sopre em boas direções, depois que esse vendaval todo passar, né? E quando a gente fala, então, desses tempos estranhos que a gente está vivendo, né, eu tenho, quer dizer, pensado muito em algumas histórias, tem me acompanhado ao longo da pandemia. Eu tenho certeza que vocês também têm se apegado a algumas histórias, algumas imagens em especial, né? E uma história que tem me acompanhado, que eu já contei várias vezes, e cada vez que eu a conto, ela me traz alguma coisa nova. Eu não vou contá-la para vocês aqui agora, esse momento é um momentozinho breve que a gente tem entre nós, mas eu só vou recordar, resumir essa história. E é uma história que chega até nós pelas palavras tão sábias do Walter Benjamin, né? Esse outro nosso gigante inspirador das narrativas e do estudo das narrativas. E ele conta a história de um rei que chamou o seu cozinheiro e disse, olha,
eu vou te mandar matar. Como assim? Sim, eu vou te mandar matar se tu não me trouxeres aqui uma omelete. Ah, eu sei fazer todo tipo de omelete, falou o cozinheiro. Sei todos os segredos de bater as gemas e as claras, sei todas as palavras rituais para que a omelete não desande. Pode me dizer de que tipo de omelete Vossa Majestade quer que eu prepare? E aí o rei disse que queria uma omelete de amoras, que tivesse o gosto exato a uma omelete que ele tinha comido na infância, quando, fugindo com seu pai de uma perseguição por parte de um reino inimigo, ele estava perdido na floresta junto com o pai dele, até que, de repente, eles viram uma casinha no meio da floresta e chegaram lá e foram acolhidos por uma senhora, por uma velhinha que preparou para eles uma omelete de amoras. E aí o rei contou que, muitos anos depois, ele teve vontade de saborear aquela omelete de novo e não encontrou mais a velhinha. Mas agora ele queria comer a tal da omelete de amoras, né? E aí o cozinheiro do rei falou, olha, Majestade, pode mandar chamar o carrasco. Porque por mais que eu saiba todos os segredos de construir, de confeccionar omelete, eu nunca vou conseguir, olha só o texto, é tão bonito do Benjamin, ele fala assim, ó, a minha omelete jamais será igual à da velhinha. Ela não terá os condimentos que lhe deixaram, senhor, a impressão inesquecível. Ela não terá o sabor picante do perigo, a emoção da fuga, não será comida com o sentido alerta do perseguido, não terá a doçura inesperada da hospitalidade, do ansiado repouso, não terá o sabor do presente estranho e do futuro incerto. E aí, eu fico pensando que as pessoas para quem a gente quer contar histórias, as crianças, as pessoas que a gente cuida, os idosos, todas as pessoas, enfim, para quem a gente conta histórias, também nesse momento estão vivendo um presente estranho e um futuro incerto. Também estamos todos nós, de um modo ou do outro, uns mais, uns menos, mas não tem quem não esteja abalado pelas coisas que a gente tem vivido nesse momento. E a gente sabe, todos os grandes sábios, os grandes terapeutas, sempre nos contaram que as experiências traumáticas são melhor trabalhadas por meio da brincadeira, por meio da imaginação, por meio das histórias, por meio do narrar as experiências que a gente viveu e por meio de ouvir as narrativas dos outros, para que a gente consiga encontrar algum sentido, alguma configuração ao tumulto que tantas vezes nos assola a alma, não é? Então, eu digo isso só para que a gente tenha bem presente na abertura desse curso de formação a importância tão crucial do contar histórias neste momento que a gente vive. Neste momento em que as vidas humanas são tantas vezes mencionadas como estatísticas, especialmente as vidas humanas perdidas, né? Contar histórias é celebrar a singularidade de cada vida humana. É celebrar o fato de que não há caminho que seja igual ao outro. Assim como as nossas impressões digitais, os passos que a gente segue pela vida, as decisões que a gente toma a cada curva da estrada, elas nos levam para caminhos absolutamente únicos, singulares, que jamais vão ser repetidos. Então, contar histórias, mesmo quando a gente pode estar contando uma história assim, sei lá, de um patinho, de um pintinho, histórias bem singelas, né, bem assim para bebezinho pequenininho, mesmo essas histórias, elas estão celebrando a singularidade das vidas humanas, né? Então, acho que que o fogo desse calor, dessa celebração, né, permeie todos os caminhos de vocês ao longo da formação que começa agora, né? E que formação maravilhosa, gente, que maravilhoso saber que daqui a pouco vamos estar todos ouvindo a Lídia, vamos estar ouvindo a Kel, vamos estar ouvindo a Gislaine, e sobretudo vocês vão estar contando, ouvindo a si próprios e ouvindo as colegas e os colegas, porque também ninguém conta história do mesmo jeito, todo mundo conta história, cada um tem o seu jeito de ouvir o universo que lhe vai dentro do peito. Tá? E eu estou aqui, na verdade, falando as palavras de uma canção que me veio à mente de repente. Quem sabe em algum outro momento eu canto ela para vocês.
né? Tem uma outra história também que tem me acompanhado. Eu falei que eram duas, né? Uma história que tem me acompanhado também ao longo da pandemia, e mesmo ainda um pouco antes, é um conto de um povo originário lá da América do Norte, de uma etnia algonquina, e é um mito de criação, é um mito do dilúvio, e esse eu também não vou contar, se bem que a outra eu falei que não ia contar, acabei meio que contando, né, mas não assim tão no capricho. Mas essa sim, eu só vou trazer para vocês as imagens principais, e é o conto do primeiro homem, esse homem antes do homem, que de repente se vê numa canoa, o mundo foi coberto pelas águas, daquele dilúvio, daquela torrente que levou tudo embora e que alagou o mundo inteiro, e ele está nessa canoa com 3 bichinhos, seus amigos, e finalmente ele consegue, com a ajuda desses animaizinhos, na verdade do ratãozinho do banhado, o animalzinho mais humilde de todos eles, consegue mergulhar e trazer lá de baixo, na patinha, ele consegue trazer algumas sementinhas que ele conseguiu pegar lá do fundo, algumas pedrinhas, um pouquinho de areia, materiaizinhos muito, muito simples, muito humildes. Mas com aqueles materiais, o primeiro homem consegue encher uma panela, ele tem uma panela mágica, dizer uma palavra inaugural, e assim ele consegue fazer com que de dentro da panela comecem a brotar pedras, muita terra, muito solo fértil, muitas sementes, e com aqueles materiais o primeiro homem modela, reconstrói um novo mundo, né? E aí então, quando a gente pensa que a gente está vivendo um tempo em que nada será como antes, né? Nós estamos vivendo um momento histórico que nunca aconteceu desse jeito, né? E porque a gente não sabe exatamente o que será depois, também nós estamos vivendo a sensação desse presente estranho, desse futuro incerto, né? Quando às vezes parece que a enchente, a enxurrada levou tudo que a gente conhecia, levou tudo em que a gente acreditava, levou toda a solidez do chão em que a gente se apoiava para construir nossa vida, né? A gente começa a se perguntar quais são as pedrinhas preciosas que a gente consegue pegar lá do fundo da nossa alma, do fundo da nossa história, do fundo da nossa memória. Quais são essas pedrinhas preciosas com as quais a gente pode também construir um novo mundo, reconstruir um mundo, e um mundo que seja bom. E nós que somos contadores de história, desejamos esse mundo bom. Nós desejamos os finais felizes, nós desejamos a potência das aberturas, para que se possa vislumbrar caminhos novos, para que se possa descortinar horizontes luminosos. É isso que a gente deseja, é isso que a gente busca, né? Mesmo sabendo que as histórias precisam também de sombra, precisam também de peso, precisam também de tudo que tem a ver com a condição humana, né? Mas que elas consigam se abrir para um horizonte maior, né? Quais são essas pedrinhas? A gente não está de mãos vazias, né? Algumas dessas pedrinhas são os direitos humanos, né? E para nós que trabalhamos com arte, para nós que trabalhamos com cultura, para nós que trabalhamos com poesia, com literatura, né? Nós nos apegamos, por exemplo, à ideia da literatura como direito. E aí eu quero trazer para cá, nesse momento, assim, para nos ajudar a aquecer, para colocar mais ar, para que essa fogueira fique mais quente, as palavras do grande mestre Antônio Cândido, quando ele defendia a literatura como direito, né? Ele falava assim, olha, ele dizia que a literatura aparece mesmo como uma manifestação universal de todos os povos, em todos os tempos. E por isso ele entendia que a literatura era uma necessidade, porque ele dizia assim, não há povo e não há ser humano que possa viver sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Assim como todos sonham todas as noites, dizia o Cândido, ninguém é capaz de passar 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabulado. O sonho assegura, durante o sono, a presença indispensável desse universo, mesmo independente
da nossa vontade. Aí ele dizia assim, ora, se a gente não pode passar 24 horas por dia sem mergulhar no universo da ficção e da poesia, da literatura nesse sentido amplo, porque a gente acaba sonhando histórias também, né? Significa que a literatura é um direito. Essa literatura, num sentido bem amplo, que envolve a literatura oral, que envolve os gêneros da conversa, que envolve as anedotas, que envolve os relatos de experiência, que envolve as cantigas que também contam histórias, enfim, o universo da fábula, né? Aí ele dizia assim, a literatura é um direito porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão de mundo, ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza. Negar a fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade, né? E aí, gente, o nosso trabalho de contadoras de história é um trabalho também de atender a esse direito, né? A gente tem uma relação com os livros, afinal de contas, estamos aqui ao abrigo de uma biblioteca, e que coisa maravilhosa, uma biblioteca pública, uma biblioteca, especialmente uma biblioteca voltada à literatura infantil e juvenil, mas uma biblioteca pública, né? Que sonho, que honra realmente estarmos todos nesse momento ao abrigo de uma biblioteca pública e não de uma biblioteca pública qualquer, da Biblioteca Hans, né? E esses tempos, eu tive a oportunidade de, junto com outras colegas, fazer perguntas em uma entrevista a essa outra grande mestra, Magda Soares. Hoje eu só tô pensando grandes mestres para nós, tá? Não quero deixar por menos. A Magda Soares. E eu perguntei para ela assim, Magda, você que foi uma das pessoas que mais fez pela literatura no Brasil, pela formação literária das crianças e das pessoas no Brasil, o que você andou lendo durante a pandemia, né? Isso foi o ano passado, quando a gente ainda não sabia que ainda um ano depois estaríamos aqui nessa situação. E ela contou, né? Contou que começou a ler A Montanha Mágica, do Thomas Mann, que é, né, um calhamaço desse tamanho, mas que ela começou a achar muito difícil, pesado, e aí fazendo valer, então, o seu direito de leitora, né? Que quer dizer, um dos direitos de leitora, a gente sabe, né? Como nos ensina o Daniel Pennack, é largar o livro pela metade, se a gente não estiver gostando muito, ela largou, olha, diz que não é o momento, a coisa está muito pesada, eu não quero ler esse livro tão pesado também. E aí ela começou a ler outras coisas e tal. E aí ela dizia assim, para mim a literatura os livros são como fragatas que me levam para lugares distantes. E ela diz assim, me consola ver que houve e há outros mundos, outras gentes, outros contextos que nos afastam, pelo menos no tempo da leitura, das nossas atuais desesperanças. E ainda para falar de livros de um sentido assim muito especial, né? Me ocorre aqui um comentário que a Ana Maria Machado fez uma vez. Ela foi numa escola e um gurizinho, um menino que estava assistindo a fala dela, disse assim, olha, o tipo de livro que eu mais gosto são aqueles livros que têm submundos. E aí a Ana Maria Machado assim, submundos? Como assim? Aí ele falou, não, é aquele tipo de livro que
né? Mas histórias que sejam também os sonhos. Bom, eu acho que eu vou continuar, né? Continuo, meninas? Bom, então... Bom, então agora eu não sei, eu acho que eu aguardo um pouquinho, né? Eu vou esperar um pouquinho para vocês me dizerem alguma coisa. Logo retoma, tá bom? Tá bom, então agora vamos continuar. A gente estava, então, naquela fogueirinha, dizendo que nos próximos momentos, agora, daqui para frente, que a gente consiga não só contar as histórias que têm submundos, aquelas histórias que não param de crescer a cada vez que a gente conta, mas que também a gente abre espaço para que as pessoas à nossa volta contem os seus sonhos, mas contem também os seus pesadelos, contem também as situações difíceis que têm vivido, né, para que a gente possa, enquanto sociedade, enquanto cultura, enquanto coletivo, a gente consiga se curar conjuntamente. Porque isso é uma outra coisa, é uma outra dimensão super importante das histórias, que são a sua dimensão terapêutica, né? E aí, então, eu traria essas duas chaves que eu tinha pensado em colocar na nossa fala de hoje, né? Uma delas é a dimensão da construção da clareira imaginária, né? A ideia é a de que eu sigo essa imagem que vem do Paul Ricoeur, né, esse grande filósofo, pensador, teórico da literatura, que ele fala que a imaginação, ela constrói clareiras de sentido. E participam dessa clareira todos aqueles que imaginam junto. Imaginar junto é ouvir histórias junto, é contar histórias junto. A gente imagina junto, a gente não vê a mesma imagem, mas a gente imagina junto. A gente está participando como que de um holograma, né, de alguma coisa muito sutil, né? Essas imagens que perpassam um grupo que conta histórias, né? Essa fagulha, essa centelha de sentido que liga quem conta a quem ouve uma história, né? Então, que nós saibamos e consigamos cada vez mais criar clareiras de sentido, clareiras de encontro, clareiras de possibilidade, de esperança, através das histórias que a gente conte e que a gente escute, que a gente saiba ouvir e deixar contar, né? E a outra referência que eu queria trazer, que eu trouxe, né, para essa nossa conversa aqui, é a ideia do jogo do contar, né? De onde que vem essa ideia do jogo do contar? O jogo do contar é um conceito que vem da psicolinguística, uma estudiosa brasileira chamada Maria Cecília Perrone fez uma pesquisa muito tempo atrás, acompanhando duas crianças, duas meninas, desde quando elas tinham 2 anos até quando elas fizeram 5 anos. Ela passava as tardes com as meninas, enquanto elas, sei lá, comiam, brincavam com a mãe, tomavam banho, tinham o seu cotidiano normal. E aí ela percebeu que desde pequenininhas, elas aprendiam o sentido narrativo da experiência por meio de um jogo de ping-pong com a própria mãe, né? Então, elas começavam, mal sabiam falar uma palavrinha ou outra e falavam, caiu, tibum. E aí a mãe, o que caiu? Caiu, tibum, caiu, gatinho, caiu, tibum. E aí, o gatinho caiu, ele machucou? Ou seja, esse ping-pong, essa troca, esse zigue-zague, esse vai e vem entre quem conta e quem escuta, né? E aí, eu acho que essa dimensão do jogo do contar também deve nos nutrir enquanto contadores de história, né? Para que a gente possa abrir, para que a gente possa, primeiro, claro, lembrar que contar histórias é sempre brincar. Tem sempre uma dimensão lúdica, mesmo quando sejam histórias mais sérias, mais profundas, até de repente tristes, a gente está brincando de que aquilo está acontecendo de verdade com a gente está se colocando dentro daquele faz de conta, não é? E isso a gente não faz sozinha, isso a gente faz nesse zigue-zague entre quem nos escuta e quem nos contou aquela história, né?
Então, esse faz de conta, eu acho que ele permeia também esse tipo de contato que a gente está tendo que ter hoje, né, nesse momento que a gente está vivendo, e para nós que somos contadores de história, que sempre celebramos tanto, tanto, tanto a presença, o olho no olho, a possibilidade do toque, a possibilidade de sentir o mesmo calor, a possibilidade de sentir as vibrações da voz de quem conta na nossa própria pele, né? Nesse momento nós não temos isso. E aí então, como náufragos em uma ilha deserta, a gente tem que se valer daquilo que está à nossa mão. Mesmo que seja um bilhetinho rascunhado que a gente coloca dentro de uma garrafa empoeirada, fecha com uma rolha e lança no mar, né? Tentando conseguir chegar em quem está do lado de lá, né? Então, quantas coisas interessantes, bonitas, raras estão acontecendo por meio dessa lente, por meio dessa tela, nos nossos equipamentozinhos de áudio, no nosso esforço para tentar chegar perto de quem está do lado de lá, né? Que a gente consiga, nós que somos contadores de histórias, a gente trabalha com a imaginação, né? Então, nesse momento em que eu estou olhando para essa luzinha acesa aqui no meu computador, eu não estou olhando para a luzinha acesa no computador. Eu estou tentando imaginar, eu estou imaginando, eu estou enxergando todos vocês, em uma grande roda, nessa nossa festa, em volta da fogueira, né? Com os rostos de cada um iluminados pelo fogo, pela centelha, pelas chamas, inclusive, dessa esperança do encontro, né? E aí, queridos, eu sei que a gente tem um tempinho contado, não é? Eu pensei talvez em uma pequeníssima história para contar, que também tem a ver com fogueira. Aí eu queria perguntar se eu teria 3 minutinhos para contar essa história, antes de passar para a nossa próxima etapa, que vai ser uma conversinha entre nós, né? Será que tudo bem, pessoal? Pode ser? Tá bom. Então eu vou contar para vocês uma pequena história que tem a ver também com fogueiras, tá? É uma história que eu já contei em alguns momentos, talvez algumas de vocês já tenham escutado, mas eu acho que ela cabe nesse nosso momento, tá? Porque ela fala da importância das histórias em tempos extremos, em tempos radicalmente estranhos, como esse que a gente está vivendo, né? E a história é de uma tribo judaica muito antiga, em que cada vez que alguma coisa estava prestes a acontecer, alguma catástrofe, algum terremoto, alguma guerra, o povo olhava para o rabino e o rabino sabia o que ele tinha que fazer. O rabino ia até uma floresta ali pertinho e procurava um lugar exato, um lugar muito preciso da floresta. Ali ele fazia uma fogueira de acordo com um ritual muito preciso, muito exato que ele tinha aprendido. E ele dizia uma prece. E era suficiente, a catástrofe era afastada. Muito bem. Passou-se mais uma geração. E, novamente, alguma coisa, não sei se foram os tambores de um exército inimigo, alguma catástrofe se avizinhava. E o povo, então, olhou para o novo rabino. Aquele rabino tinha morrido, né? E o novo rabino não sabia tão bem assim o que fazer. Ele sabia que ele tinha que ir para a floresta, mas ele não lembrava do lugar exato onde fazer a fogueira. O que ele fez? Ele encontrou lá um lugar que ele achou que era o melhor possível e ele fez a fogueira segundo o ritual preciso que ele tinha aprendido, que ele lembrava. Ele disse as palavras da prece e foi suficiente. A catástrofe foi evitada. Muito bem. Passou-se mais uma geração. E, novamente, eu não sei se era alguma peste, alguma avalanche, algum perigo muito grave se aproximava, o povo todo olhou para o novo rabino, né? O outro anterior já tinha morrido também. Esse rabino não só não sabia qual era o lugar da floresta, como também não sabia o jeito certo de construir a fogueira. Mas e o que ele fez? Foi para algum lugar da floresta, construiu a fogueirinha do melhor jeito que ele conseguiu, disse as palavras da prece e foi suficiente. O perigo foi evitado.
Mas aí, chega a vez, uma geração depois, do herói dessa história. Quer dizer, herói mais ou menos. Era o pobre do rabino Israel Rizin, que quando chegou a vez dele ter que responder ao povo dele e fazer o que tinha que fazer, o ritual, para evitar uma nova catástrofe que se aproximava, ele, coitado, não só ele não sabia o lugar exato da floresta, como ele também não sabia o jeito certo de construir a fogueira, como ele também não lembrava das palavras da prece. A única coisa que ele pôde fazer foi contar a história. Essa história que eu acabei de vocês. Que eu acabei de contar para vocês. E vocês sabem, foi suficiente. Assim, gente, que as nossas palavras, que as nossas histórias tenham o poder de curar, tenham o poder de abrir caminhos, tenham o poder de nos fazer lembrar de nós mesmos, tenham o poder de abrir clareiras de sentido nesse momento em que elas são talvez mais necessárias que nunca, tá? Que nunca, olha só, nunca falei nunca na minha vida, tá? Mas vou terminar então com nunca. Ô, minha querida, que calor delicioso dessa fogueira, dessas palavras. Coisa boa, coisa boa. Que bom, que bom. Obrigada. Obrigada por palavras tão generosas como sempre e que sempre caem assim no momento certo como uma luva para aquecer os nossos corações. Gente, quem quiser fazer perguntas aqui para Gilca, fiquem à vontade. Estou vendo que já tem uma pergunta aqui da Betânia Conceição, que está perguntando o que é o além do encantamento numa contação de história. Que coisa mais linda! O que é o além do encantamento? Para a gente pensar aí, o que é o além do encantamento. Eu tô aqui pensando, vocês viram que eu estava meio atrapalhada ali no final, né? Eu cheguei a falar de jamais, como é que eu falei? Sempre e nunca e jamais. Eu estava preocupada com a questão técnica, eu não sabia se vocês estavam me ouvindo. Aí eu disse, bom, vamos fazer de conta que está todo mundo junto, né? Mas assim, o além do encantamento. Eu acho que o além do encantamento são as palavras, além e encantamento. Elas são pura música, elas são pura poesia. Como é que é o nome dela? É a Betânia. Betânia. Betânia, acho que trazer o além e o encantamento já é nos levar para além do encantamento, porque as palavras são música, né? As palavras têm asas, as palavras não são coisas mortas, as palavras são viagens, as palavras nos levam a voar, nos levam para outro lugar, e palavras como além do encantamento nos levam justamente para além do encantamento. Não precisa dizer mais nada, eu acho. Obrigada, Betânia. Ai, que delícia! E eu fiquei com água na boca com essa omelete de amoras. Pois é, e ele é um cara, né, assim, o Walter Benjamin, que era, assim, né, apaixonado por histórias, ele sabia muito bem do que ele está falando, né, ele é aquele cara que dizia também que as pessoas, quando voltavam da guerra, os guerreiros, quando voltavam da guerra, voltavam mudos, porque eles tinham vivido experiências tão difíceis que eles não tinham mais palavras, né, tem um conto que eu acho belíssimo também, da Eva Luna. Vocês lembram daquele conto da Eva Luna, da Isabel Allende, em que ela conta, é lindo aquilo também, a gente não tem tempo de contar agora, né, mas enfim, ela, só uma imagenzinha, é uma coisa tão linda. A Eva Luna, então, era essa contadora de histórias, né, que ficava na praça contando histórias por algumas moedas, e aí vem um guerreiro, e o guerreiro chega de longe, e ela vê ele de longe, assim, ela vê que ele está
tão derrubado, tão arriado, tão acabado, que ele está vindo da guerra, né? E aí, então, ele chega e diz assim, você que conta história? Sim, sou eu. Então, me conta um passado, porque o que eu tenho está cheio de estilhaços, está cheio de sangue, eu não posso viver com ele não me serve para viver na vida. E aí, eu sei que ela olha para ele e alguma coisa acontece que ela se apaixona por ele. E aí, então, ela começa a criar um passado, assim, de novela para ele, sabe? Ela inventa o país onde ele nasceu, ela inventa uma genealogia, ela inventa coisas maravilhosas. E quando chega de manhã cedo, ela percebe que ela contou toda a história dela para ele e que ela sente que o coração dela está vazio como de um recém-nascido. E aí, então, ela percebe que o passado dela está enovelado com o dele, na mesma trança. E ela acha isso bom. Lindo. Então, eu acho que é mais uma vez essa questão do encontro que as histórias nos permitem, não é? Esse jogo, essa entrega, essa generosidade em que a gente vai ao encontro do outro, inclusive para superar passados que estão cheios de estilhaços, que estão cheios de sofrimento, né? Sim. As histórias têm esse poder. Sim, e vai juntando esses caquinhos, né? E vai remendando, e nesse remendo vai se formando um lindo bordado, né? Uma linda trama. É uma teia, uma trama, né? Não é à toa que histórias são, quer dizer, a gente tem essa raiz do tecido, né? O fio da história, o tecer a história. Eu estou vendo uma pergunta ali da Dilaina Santos, livro sobre o jogo de contar. Esse conceito do jogo de contar, ele está em um livro chamado O Desenvolvimento do... Peraí, o desenvolvimento narrativo. Falta uma palavra no começo, mas o nome da autora é Maria Cecília Perrone, tá? O desenvolvimento narrativo. É um livro teórico do campo da psicolinguística, mas é muito bonito. E ali ela fala sobre esse conceito do jogo de contar. Eu estava vendo aqui como é que é? Ah, tem tanta pergunta boa, gente. O Germano, como ativar a imaginação de quem está com o coração escuro da fase adulta? Ai, Germano, né? O coração escuro da fase adulta. Germano. Olha, eu acho que a gente precisa fazer exatamente o que o Germano fez, que é vir ao encontro de pessoas que estão contando histórias, que estão querendo se encontrar, né? Chegar perto, né? Chegar no abraço, chegar na acolhida. Mesmo essas nossas fogueirinhas virtuais, elas podem nos aquecer, né? Acho que ouvir histórias, contar histórias, procurar histórias que nos façam bem. Claro que eu não estou falando só de história, nem só de palavra, é que esse é o foco da nossa conversa aqui hoje, né? Mas histórias que tenham finais em aberto, que tenham finais felizes, que nos abasteçam, porque assim, o que as crianças procuram quando elas são pequenas não é tão diferente daquilo que a gente procura também, né, como adulto. É saber que a vida tem sombra, é saber que há florestas escuras, mas saber que a gente vai encontrar aliados, saber que a gente vai encontrar parceiros, saber que a gente vai encontrar fadas boas, que a gente vai encontrar cestinhas de fruta que nos aguardam quando a gente está com fome, que a gente vai encontrar casinhas na floresta onde tem uma luz acesa e onde tem alguém que nos acolhe com uma omelete de amoras. Essa confiança na vida. Sem essa confiança na vida, por mais escuro que esteja o nosso coração, não vale a pena, né? Eu acho que eu contei aqui, essa outra história da Eva Luna também fala disso, né? E vejam que tanto Walter Benjamin como a Isabel Allende são pessoas que passaram por situações de muito sofrimento, né? Que conhecem a escuridão do coração e que não desistem de procurar a luz, né? No seu trabalho, não estou nem falando na vida pessoal, estou falando no seu trabalho, na aposta naquilo que colocam para o mundo e para a vida, né? Sim. Então eu acho que assim, nós que escolhemos esse caminho das histórias, é pelas histórias
que a gente vai se curar também, sabe? Que a gente vai se nutrir, que a gente vai encontrar bálsamos para as sombras. Tem uma pergunta aqui do Vitor, que tem muito a ver com o que você está falando, né? Que como você tem... O Vitor Alexandria. Como você tem superado esse período de contato virtual para a contação de histórias? Aí assim, eu nem ia falar muito de muita coisa pessoal, mas já que ele perguntou, o que tem mais me abastecido é o seguinte, eu tenho 3 netinhas bebês, sabe? Duas são bebês, têm meses, e tem uma de 3 anos que, assim, que naquele período mais difícil da pandemia, foi o maior sofrimento que eu vivi, foi estar longe dela, né? E aí foi pelas histórias, assim, né? Quer dizer, comecei a gravar áudios de WhatsApp, de histórias para ela, né? E, claro, depois, devagarinho, a gente começou a encontrar, especialmente depois da primeira vacina, a gente começou a encontrar formas de se ver, de se encontrar, mas até hoje, o grande ritual que nós temos, assim, aquilo que me faz mais bem, né? É saber que ela está esperando as histórias que eu vou mandar, é saber que, eventualmente, ela me liga no WhatsApp para eu ler livro, ela fala livro, né? E aí eu escolho livros para contar para ela, né? Então, assim, isso, para mim, está sendo, assim, mensagem na garrafa, sabe? Não é o ideal, eu queria muito mais, mas é o que está sendo, é o que foi possível, é o que está sendo possível, e assim, e esse processo de procurar, primeiro de revisitar todas as histórias que eu conhecia, história para criança pequena, todas as que eu conhecia, eu gravei, mandei para ela, e depois comecei a ter que inventar, porque ela está naquela fase também que acha formiguinha a coisa mais maravilhosa do mundo, teiazinha de aranha, o vagalume. Então aí, quer dizer, contar histórias, virou uma longa série, né, dos bichinhos na floresta dos bichinhos, isso tem me ajudado, né, para responder concretamente essa pergunta pessoal. Que lindo, que lindo. E que registro, né? A gente guarda as histórias dos nossos avós na memória, ela vai ter na memória e a sua voz gravada, né? Pois é, eu sei que tem muitas pessoas que estão fazendo isso, né? Ainda ontem eu estava dando um curso para professores aqui da Rede Municipal de Florianópolis, e tem muita gente que está fazendo coisas assim, né? Eu tenho certeza que vocês também. A gente está fazendo o que pode, a gente está inventando e reinventando, não é? E eu acho assim que as histórias, esse nosso carinho, esse nosso amor pelas histórias, isso são também pedrinhas preciosas que a gente tem junto com os direitos humanos, junto com o direito à literatura, com o direito à arte, e é claro, né, gente, que a gente não está esquecendo de reivindicar o direito à saúde, à educação, à moradia, todos os direitos que todas as pessoas deveriam ter, né, mas a gente está aqui falando do direito à fábula, né. Uma coisa que a gente pode fazer nesse momento, porque somos contadores de história, estamos sempre nos formando, né, contadores de história, é usar essas pedrinhas preciosas das histórias e do contar histórias, para poder ajudar quem está precisando de histórias. E escutar as histórias dos outros, porque a escuta que a gente dá para a história do outro é um presente também, né? Sim, sim. Você acabou de dar um exemplo de usar a tecnologia a favor das histórias, né? Desse contato aí com a sua neta. A Soraya Morales Sena fez uma pergunta justamente em relação a isso, né? Gilka, você nos ensina muito em seus livros, mas hoje, o que nos dá de dicas com tanta tecnologia? Como podemos usar a nosso favor como contadores? Isso é uma coisa assim, ó, eu tenho até falado bastante sobre isso em outras situações, em outros espaços, aí até eu acho que tem várias outras situações aí que quem procurar vai encontrar, em que eu falo especificamente sobre isso, até andei escrevendo sobre o artesanato da presença na distância, tá? Até, enfim, essa experiência sobre contar histórias em áudio de WhatsApp para as crianças, tenho pensado muito sobre ela, tenho refletido muito sobre ela, tenho aprendido muito sobre ela. Eu acho assim, eu acho que como tudo nesse momento que a gente está vivendo, menos às vezes é mais,
sabe? Eu acho que a gente teria que, claro, não vou entrar agora em nenhuma questão técnica, tá? Porque justamente eu queria ir um pouquinho antes da técnica, eu queria ficar um pouco mais na dimensão estética, tá? Lembrando, assim, que nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem que meio que se descolar, se desfazer de certas noções do que é bom, o que não é na tecnologia, sabe? Assim, então tem toda uma estética de cultura de celebridade, de youtuber, né? Que, assim, eu acho que a gente deveria tentar se descolar um pouco dessas questões, tá? E ser muito verdadeiro, e ser muito simples, e apostar na nossa imaginação, tá? De que a gente está perto dos outros, de que eu estou perto de vocês aqui agora, né? E apostar na nossa imaginação de que a pessoa que está falando com a gente também, né? Então, é claro que, assim, ó, eu não estou de modo algum, sabe, assim, sou admiradora de todas as linguagens audiovisuais, da arte do cinema, da arte da imagem e das técnicas que estão a serviço dessa arte também, tá? Mas eu estou querendo agora que a gente, por não ter acesso a essa, digamos, qualidade técnica de linguagem para se trabalhar com as mídias, ou até de equipamentos especiais, sofisticados, de iluminação, de som, que a gente não deixe de fazer aquilo que está ao nosso alcance, que é usar a nossa imaginação, o nosso coração, e que a gente se entregue a essa busca do outro, que a gente acredite, que a gente use a nossa imaginação, o nosso faz de conta, para fazer de conta que a gente está junto, sabe? Sim. Então, acho que, assim, seria a primeira coisa que eu teria a dizer, mas claro que teria muito mais, né, para a gente falar a respeito. E você nos contou essa história da panela, né, dessa panela que vai recriando o mundo, né, reconstruindo esse mundo através dessa... Pergunta aqui, quais histórias que a gente precisa contar hoje para evitar o futuro desse presente tão estranho? Quais são as histórias que a gente precisa colocar nesse caldeirão aí para a gente reinventar o mundo? Eu acho que a gente precisa... que vão nos tocar e que a gente deverá contar, né? Mas eu acho que tem, por exemplo, assim, eu tenho essa é uma questão assim que leva a gente para longe, né? A gente estava falando aqui, eu acho que histórias que abram, e eu acho que eu acho que os clássicos, eu acho que esse é um ótimo momento para a gente ir aos clássicos, né? Porque eles são clássicos porque eles continuam tendo que dizer, né? E acho que houve um movimento, assim, bem grande das pessoas, acho que no mundo todo, especialmente no momento mais fechado da quarentena, de ir aos clássicos, tanto do cinema quanto da literatura, porque as grandes obras, as obras clássicas, são obras de épocas em que a humanidade viveu situações muito difíceis, muito inéditas, e conseguiu viver para contar, né? Conseguiu chegar do lado de lá para contar. Então, eu acho que a gente levar muito a sério as obras clássicas, e aqui estou falando também dos clássicos para a infância, né? Do ponto de vista das histórias que a gente terá e eu acho assim, para evitar que isso aconteça de novo, eu acho que é importante que a gente esteja, eu volto a falar na questão dos direitos humanos, sabe? Porque eu acho que eles estão sendo muito
muito atacados, não é? Eu acho que, sabe, coisas que são muito preciosas para a humanidade estão sendo muito pisoteadas, né? Então, eu acho, assim, que coisas que a gente já tinha como dadas, né? Como, por exemplo, a importância do respeito, da empatia, da fraternidade, da solidariedade, né? São coisas que, de repente, parece que viraram vazias, foram esvaziadas do seu sentido, né? Então, eu acho que histórias que tematicamente tragam essa dimensão dos direitos humanos, né? Histórias aqui, aí tem aquela questão que é uma questão absolutamente necessária, não é? Que é a questão da diversidade das histórias, assim, quer dizer, quando eu falo de clássicos, eu não estou falando só dos clássicos ocidentais, tá? Eu acabei de contar aqui, não é? Quer dizer, duas referências a histórias de povos originários, né? Como a gente também precisa escutar as histórias de todas as culturas que compõem o nosso país, né? As histórias da tradição africana, da tradição afro-brasileira, as histórias que estão à margem, né? Fugir ao perigo da história única, né? De que a Chimamanda Adichie fala tanto, enfim. Se a nossa civilização nos fez chegar a esse lugar, a esse ponto em que coisas como solidariedade, fraternidade, às vezes são tão esvaziadas pelo discurso de ódio, pelos discursos dominantes, enfim, né? Nós, que somos o povo das histórias, né? E estou falando desse povo das histórias, né? Que bebe das histórias mais profundas, mais antigas, mais sábias, né? A gente está em busca de sabedorias. É muito importante que a gente se abasteça também de outras histórias, né? De outras histórias que nos ensinem coisas diferentes, para quem sabe a gente não repetir. E nesse sentido, acho que as histórias dos indígenas brasileiros, elas têm muito a nos ensinar, em termos de respeito ao coletivo, em termos de respeito à natureza, em termos de outro tipo de lógica e do viver em comunidade, né? Sim. Bom, aí a gente vai embora, né? Isso que você disse me fez lembrar a frase, o pensamento que você coloca no livro, né, Uma Clareira no Bosque. Depois a gente coloca aqui nos comentários o título certinho do livro, da Gilca. Mas tem um pensamento que abre o livro, né, do Kornichkovsky, que tem tudo a ver com isso que você acabou de dizer, né? Que é assim: o objetivo dos contadores de histórias é promover na criança a compaixão e a humanidade, a miraculosa habilidade que faz alguém se abalar com os infortúnios do outro, se alegrar com a felicidade do outro, experimentar o destino do outro como se fosse o seu. Porque a criança que escuta um conto de fadas tende a ficar do lado do gentil, do corajoso e daquele que foi injustamente ofendido. Nossa busca é despertar, nutrir e fortalecer na alma responsiva da criança essa habilidade de valor incalculável, sem a qual não somos humanos. Lindo esse pensamento. É lindo, né? É lindo, eu sou apaixonada por isso também, por isso eu coloquei ali nesse lugar. É justamente isso, Kelly, que bom tu lembraste. Porque eu acho que é isso que a gente precisa nesse momento, né? Ou seja, o trabalho de vocês, o nosso trabalho, eu estou falando vocês porque eu estou pensando na turma de contadores de história que está começando agora esse processo formativo, né? É dos mais importantes. É dos mais importantes para esse momento que a gente está vivendo, tá? Ele não tem nada de acessório, ele não tem nada de cosmético, ele é absolutamente crucial, vital, saibam disso, não esqueçam disso, tá? Ele tem realmente esse papel de conseguir trazer um sopro de alento, um sopro de vida para essa fogueira da nossa humanidade que às vezes parece tão esmaecida, tá? Vamos botar lenha nessa fogueira, pessoal. Vamos lá. É muito, 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 muito importante.
Muito. O André Albarcan está pedindo para você falar sobre o conceito de submundo. Então, André, esse conceito, ele tá, na verdade, assim, ele é essa criança, esse menino, isso quem conta é a Ana Maria Machado, em um livro dela que é um diálogo entre ela e a Ruth Rocha, tá? Acho que se chama Contar Histórias mesmo. E ela conta isso, ela diz que uma vez ela estava numa escola e o menino disse, olha, o livro que eu gosto é livro com submundo. E aí ele diz isso, né? Submundo é um livro que, quando a gente termina de ler, a gente lê de novo e tem outro mundo embaixo, né? Eu acho que e aí eu vou trazer, enquanto eu falava isso de livro com submundo, me veio à mente esse livrinho que olha, é quase uma bíblia para mim, né? Um livrinho assim que eu estou sempre citando, porque ele sempre vem à minha mente, que é o Harun e o Mar de Histórias, do Salman Rushdie, né? Uhum. E esse, para mim, é um livro que, olha, tem montes de submundos, né? Porque ele é um livro, lógico, eu trago ele aqui para nós, porque ele é um livro que ele é um libelo, assim, de defesa contra a censura e em favor, em louvor da necessidade das histórias, né? Do mar de histórias. O livro chama-se Harun e o Mar Harun e o Mar de Histórias, né? E nesse livro tem uma coisa que mostra bem essa relação entre estética e política no contar histórias, né? Porque o vilão grande vilão da história é um vilão, né? Que ele quer ser o mais poderoso do mundo, e aí então, ele quer acabar com as histórias, ele quer botar uma rolha lá no mar dos fios de histórias, e daí o mar começa a apodrecer, as histórias antigas começam a apodrecer, porque as histórias se renovam quando elas são recontadas, quando os fios das histórias antigas se ligam aos fios das histórias novas, né? E aí então, o Harun, que é esse menino, que é o herói da história, chega para ele e diz assim, mas por que tu és contra as histórias? O que tu tem contra as histórias? Né? E aí esse vilão fala assim, é porque dentro de cada história tem um mundo que eu não consigo controlar. Né? Uhum. Ou seja, isso é pura compreensão política do poder das histórias. Né? Isso é uma compreensão de que as histórias têm um mundo incontrolável, ou seja, tem submundos e submundos e submundos, né? Claro que não é qualquer história, claro que aí entra a dimensão estética, né? Claro que não é qualquer palavra que faz os materiais colocados dentro da panela começarem a rebrotar e se multiplicar, né? As palavras são aladas, como a gente falava antes, né? Como é que é o além do encantamento? As palavras são música, as palavras são poesia, né? Então, não quaisquer palavras, e não ditas de qualquer modo, né? Aí entra a dimensão estética da literatura e também do contar histórias. Né? E a gente está falando aqui, né, escutando você falar sobre todas essas delicadezas e esses detalhes, e a Maísa Nobre vem com uma pergunta até um tanto quanto angustiante para os dias. Ai. Ela fala, hoje as pessoas escutam histórias usando o acelerador dos aplicativos. Como o contador pode lidar com toda essa ansiedade? Olha só, que danada essa pergunta. De quem é ela? Quem é ela? Isa Nobre. Isa? Maísa Nobre. Maísa. Essa pergunta é bárbara, viu? Assim, ó, como eu te falei, eu tenho pensado muito, tenho até trabalhado muito, assim, até pesquisado muito sobre essa relação entre o contar histórias e as tecnologias, evidentemente, né? Por causa do momento que a gente vive, mas não só. Mas eu acho que, assim, a outra questão é que nós temos algumas bandeiras, não é? Nós que somos, enfim, defensores da imaginação, né? A gente tem algumas bandeiras, né?
uma vez, uma pesquisa, a pesquisa mais comprida assim, que eu fiz era uma pesquisa sobre quais os fatores que favorecem a imaginação, né? E aí, assim, revirei tudo quanto foi campo que eu pude estudar, de gente que falava do que era bom para a imaginação, psicologia, antropologia, teoria literária, semiótica, tudo que eu pude botar a minha mão, eu fui atrás. E aí, deu para depois, assim, ó, ver que tinha 5 coisas que eram comuns, que todo mundo dizia, que eram recorrentes mesmo, enquanto fatores de potencialização da imaginação, né? Um deles era a arte, o outro era a relação com a natureza, a experiência da natureza, da amplidão, né, do imponderável da natureza. A outra era a mediação, né, a mediação adulta, no caso da criança. A outra era a narrativa, né, era o estímulo narrativo, a vontade de querer saber o que vem depois, né, que salvou a pele da Sherazade, de todas as mulheres do reino depois dela. E por fim não, tá? Porque não é pela ordem, né? Um outro aspecto que é fundamental para a imaginação é o tempo. É o tempo, justamente isso que a Maísa traz como problema, né? A necessidade de um tempo outro, de um tempo que não seja um tempo acelerado, que não seja o tempo da pressa, que não seja o tempo da correria, né? A imaginação, isso são muitos autores que falam, ela se dá bem com a calma, ela se dá bem, ela é aquela possibilidade de olhar para as nuvens sem estar querendo correr, quer dizer, não é aquela relação assim, vou olhar para a nuvem para saber se vai chover, não, é olhar para as nuvens por nada, de forma gratuita, porque a gente tem tempo, por que não? E aí a gente consegue ver ali uma caravela, a gente consegue ver ali um gigante de nariz bem comprido, né? A gente consegue ver castelos nas nuvens se a gente tiver tempo para olhar, né? Então, entra aí essa reivindicação por um tempo mais calmo, especialmente nesse momento, gente, assim, ó, eu trabalho muito com professora, né, com o pessoal das escolas, e uma das principais coisas que temos colocado, e que vários e vários estudiosos colocaram, assim, na época, logo que as escolas fecharam, foi a demanda de que as pessoas se acalmassem, e que as famílias, enfim, as autoridades, e que parassem de falar no que as crianças estavam perdendo em termos de conteúdos, né? Porque quando as crianças voltassem para a escola, elas iam precisar de tempo para se reencontrar, para se rever, para brincar, né? Então, assim, o tempo da ludicidade, o tempo da imaginação é outro, né? Especialmente se estivermos aqui falando de crianças, mas estamos falando de nós também, né? A gente precisa resistir. É mais uma bandeira de resistência contra a correria, contra o atropelo, que transforma a gente meio que em robozinho, e se a gente é robozinho, como é que a gente vai conseguir imaginar imagens novas para contar histórias novas, né? Sim. Porque assim, ó, todos estamos nos transformando, né, gente? Todos nós estamos sendo tocados. Quem é que não está sendo tocado por isso que a gente está vivendo? Só quem é estátua. E a gente não é estátua, a gente é ser humano vivo, sensível. Então, assim, prestar muita atenção a nós mesmos é fundamental para a gente conseguir contar histórias e para a gente conseguir ouvir histórias, né? E isso a gente não faz na correria, a gente precisa de tempo. Então, em todos os nossos campos de ação, vamos nos sentir fortalecidos para exigir um tempo outro, que não seja o tempo da pressão. Tá? Isso é fundamental para a saúde da humanidade nesse momento. Sei que é ruim, é dificílimo conseguir fazer isso, mas a gente precisa se sentir fortalecido nessa reivindicação. Sim. A Regi Tomé diz, pergunta, né? Como as histórias podem fazer ouvir as vozes dos silenciados no decurso da história?
que essas vozes sejam silenciadas, né? Eu lembro, assim, acho que foi uma das primeiras lives do Boca do Céu, esse último que teve, foi de um professor de Brasília que falou sobre um projeto fantástico, em que ele, em vez de botar professores da universidade a falar sobre os saberes, os mestres, trazer os mestres dos diferentes saberes, né? Trazer os mestres das comunidades periféricas, trazer os mestres dos morros, trazer quer dizer, a gente que trabalha em escola, de repente, quem são os mestres que estão silenciados ali? De repente pode ser a merendeira, pode ser o rapaz da limpeza, pode ser o entregador, o motoboy, enfim, quem são as pessoas que são mestres das suas comunidades? De repente, o entregador de motoboy, ele é um mestre de rap, ele é um grande poeta popular jovem da sua comunidade, né? Então, assim, alertar, levantar, erguer as nossas anteninhas, tá? Para onde é que estão os mestres desses saberes silenciados, para que eles não sejam silenciados. Não esperar que essas vozes, né? Vocês vão ouvir a Lídia Ortelli e ela vai trazer a riqueza da cultura popular tradicional brasileira que nos faz, assim, chorar de emoção, né? Então, não esperar que essas vozes, especialmente agora que a gente tem essa disponibilidade, isso é uma coisa boa do acesso que a gente tem à internet hoje, né? A gente não precisa esperar que esses saberes populares cheguem nos livros e que possam ser citados pelos doutores da academia para que sejam legitimados, né? Nós que trabalhamos com a palavra oral, nós que trabalhamos com a vibração sonora da palavra no aqui e agora, né? Vamos buscar escutar essas vozes. Vamos deixar que elas falem, que elas ecoem, que elas soem. Nós temos esse trabalho de pesquisa também, nós também somos pesquisadores, né? Pesquisadores de histórias para contar. Vamos ao encontro dessas histórias. Pode ser que seja uma vizinha nossa, que esteja sendo uma voz silenciada, que há tanto tempo seja silenciada, sei lá pelo seu marido, pelos filhos, pela sociedade, por ela mesma, por achar que o que ela fala não tem valor, né? Eu lembro muito de uma pesquisa que eu fiz muito tempo atrás, em uma comunidade aqui de pescadores, perto daqui da região onde eu moro, em que eu escutava as histórias das crianças, né? A minha pesquisa foi ficar 2 anos escutando as histórias das crianças ali naquele lugar onde a tradição oral era muito forte e onde há muito pouco tempo tinha chegado a televisão. E aí, eu lembro de ouvir uma senhora mais idosa, né? E aí, claro que eu também queria ouvir as histórias dela, ela virou minha amiga e tal, ia comer abacate na casa dela, e aí ela disse assim, eu tenho bastante história para contar, mas a gurizada não quer escutar. A gurizada não quer escutar, né? Então, assim, onde a gente estiver do nosso lugar, procurar fazer com que essas vozes que estão silenciadas, que estão intimidadas, que estão enclausuradas, possam ser ouvidas. A gente precisa, gente, assim, ó, se o mundo está do jeito que está, é porque tem outras histórias, quer dizer, as histórias que a gente está contando não são suficientes, né? Ou precisa ter muito mais gente contando essas histórias, quer dizer, a gente precisa abrir o leque, né, das histórias que estão sendo contadas, para que a gente consiga inventar um mundo novo, né, para que a gente consiga apostar, e aí assim, ó, gente, isso é utopia? Pode ser, mas a gente é muito utópico, né? Como não ser? Quer dizer, como é que a gente pode ser contador de história sem acreditar que é possível que um outro mundo é possível, né? Não pode, a gente não é dessa matéria que somos feitos, né? Exatamente. Eu acho que somos feitos da matéria da esperança, né? Somos feitos da matéria do desejo pelo final feliz. A gente acredita profundamente nisso, né? E é isso que nos faz contadores de história. Né? Também porque somos bons escutadores de histórias. Que lindo. Bom, querida, a gente ficaria aqui horas, né? Te ouvindo, mas eu vou fazer as 2 últimas perguntas
aqui, para a gente não avançar tanto no tempo. A gente já avançou um pouquinho, mas eu não quero também deixar de fazer nenhuma pergunta que já foi colocada aqui. A Amanda Jorri diz: Gilka, você acredita que história tem idade? Ou uma vez que não se infantilize a fala, história é história e qualquer uma delas cabe em qualquer idade? Pronto, ela já respondeu. Já respondeu. Já respondeu. Mas é claro, assim, que a gente tem que... eu acho que não é só a questão de idade, né? Eu acho que não é só a questão de idade. Tem muitas outras coisas que entram em jogo na hora de a gente escolher uma história para contar, né? Acho que, por exemplo, assim, ó, eu vou contar um caso também, pessoal. Esse ano eu estou sendo curadora dos filmes da Mostra de Cinema Infantil aqui de Florianópolis, né? Às vezes eu trabalho com cinema para criança também. E tanto na do ano passado como na desse ano, eu e a diretora da mostra, Luísa Linsky, né, com quem a gente faz esse trabalho de curadoria em parceria, a gente se pegou usando como um dos critérios que fossem histórias, que não fossem histórias muito tristes, sabe? Né, assim, que não fossem histórias muito tristes. Então, claro, assim, ó, por isso, tem a ver com a circunstância que a gente está vivendo também, né? Que histórias a gente quer contar para as crianças nesse momento, né? Isso não significa que a gente não vá trabalhar com temas difíceis. A gente precisa trabalhar com temas difíceis porque as crianças precisam de bússolas para lidar com situações difíceis que aparecem na vida delas. Mas aí é a chave que a Amanda trouxe, né? É um trabalho de linguagem. É um trabalho de linguagem que a gente vai fazer, né? É um trabalho de linguagem. Né? Sim, acho que você já respondeu um pouco da próxima pergunta, né? Da Paula Vanessa, que fala: gostaria muito que pudesse falar um pouquinho sobre como selecionar as histórias para que, mesmo com o uso das tecnologias, alcancem a afetividade e sensibilidade para quem as ouve. Eu acho que é isso. Como é que é o nome dela? Paula. A Paula. Então, Paula, essa questão de que histórias escolher, né? É uma coisa que, assim, eu acho que eu tenho aqui, se eu encontrar rapidinho, eu vou ler aqui o Bruno Bettelheim, ele fez aqui, ó, que histórias contar. Deixa eu ver se eu acho rapidinho. Se eu achar rapidinho, porque aqui, ó, o Bruno histórias aí chatas, aborrecidas, a gente tem que gostar delas para contar. Elas devem entreter, elas devem despertar a curiosidade, né? Tem que ter alguma coisa diferente ali, alguma coisa que dá vontade de saber o que vem depois. Elas têm que estimular a imaginação e o intelecto, né? Ou seja, elas têm que ter alguma coisa de engenhosidade, elas têm que ter alguma coisa de surpreendente, elas têm que ter uma inteligência ali, né, quer dizer, que a inteligência possa ser estimulada também, a imaginação nem se fala, né, contar a história é trabalho com a matéria-prima da imaginação, como a gente já falou. Elas devem reconhecer as dificuldades que as pessoas enfrentam na vida, né, devem sugerir soluções, e isso não é receita, né, gente, não é receita de bolo, tá, mas é assim, ó, oferecer um ou dois caminhos de possibilidade para que aquele herói encontre um jeito de lidar com aquilo ali, né? E elas devem não menosprezar, é isso que tu falaste, né? Quer dizer, assim, sem infantilizar, não menosprezar a inteligência das crianças e promover a confiança na criança e no seu futuro, né? Promover a confiança na criança e no seu futuro, né? E aí ele vai dizer assim, ó, a criança precisa de ideias para colocar em ordem a sua casa interior, precisa de imagens para estruturar o seu devaneio. A criança precisa de sugestões em forma simbólica, tá aí, ó, gente, assim, ó, sugestões em forma simbólica, né? Não precisa cair em cima da cabeça da criança o cofre pesado da realidade sem um trabalho simbólico, né? Vocês conhecem aquela história da fábula, né? Enfim, que tantas de nós contamos, que a Regina Machado escreveu lindamente
partir do Malbataan, a fábula, né, que queria conhecer o palácio, né? E aí vocês lembram? A verdade, isso, a verdade, obrigada, Kelly. A verdade queria conhecer o palácio, né? Quando ela chegou na forma de verdade, nua e crua, foi mandada embora. Quando ela chegou na forma de acusação, foi mandada embora. Mas quando ela chegou vestida de fábula, né? Aí ela foi aceita, né? Então, assim, o simbólico permite que a verdade entre em qualquer palácio, entre em qualquer lugar, né? Mas tem que ter o trabalho do simbólico. E finalmente ele diz assim, ó, a criança precisa de sugestões em forma simbólica sobre como lidar com as questões cruciais da vida e crescer a salvo para a maturidade, né? Então, acho que tá aí um possível caminho, né, para a escolha das histórias. Né? Oh, minha querida, que bom te ouvir. Aqui, como a Cláudia Torres está dizendo, essa noite ficará guardada no coração de todos, de todas nós. Queridos. Já o Odair está falando que aula fantástica, estou transbordando de reverberações aqui. Ai, que bom. Aí. Que bom, eu tava tão chateada, porque chegou aquele momento ali, né, no final ali da minha fala, que eu não sabia se estava dando certo ou não a questão técnica, e eu acho que eu falei um monte de bobagem. Que bom que vocês esqueceram as bobagens. Ou estão sendo bem queridos, pelo menos. Obrigada. Fantástico. A fogueira foi acesa e com certeza vai nos aquecer durante a nossa jornada nessa programação. Queria agradecer mais uma vez por toda a sua generosidade e seu conhecimento, sua sabedoria que você traz aqui para a gente. Obrigada. E agora deixo com você aí para finalizar, para você se despedir da gente. Tá bom, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquilo que eu tinha falado que eu ia fazer antes, tá? Eu sempre falo, né, para as professoras que assim, ó, a gente que para ser professora de criança, a gente não sabe, não é atriz, mas tem que fazer teatro, a gente não é música, mas tem que fazer música, não é dançarina, mas tem que dançar, não é cantora, mas tem que cantar, né? Tem que fazer gato e sapato para conseguir chegar e tocar as crianças, né? Então, eu mesmo sem ser cantora, eu vou cantar uma canção piquitica agora, tá? Que eu adoro, que eu acho que eu acabei citando ela um pouco aqui, queria deixar ela assim como um presentinho para vocês, tá? Não pelo meu canto, mas pelas palavras da canção. E essa canção, em alguns lugares ali, algumas de vocês eu acho que já conhecem. Durante 15 anos, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, eu coordenava um projeto chamado Oficina Permanente de Narração de Histórias. Tá? E aí, era uma roda, tinha sempre o primeiro sábado do mês, né? A gente se reunia, e aí uma contadora de histórias chamada Rosana de Almeida, ela compôs uma cantiga que virou meio que a cantiga da nossa roda, tá? E é sobre contar histórias, né? E essa cantiga é assim, ó, vou cantar para vocês. Que vai ser as minhas palavras aqui finais desse momento para vocês, tá? Afilhadas, afilhados queridos. É assim, ó. Todo mundo conta história, todo mundo tem seu jeito de abrir o universo que está dentro do seu peito. Ele é feito do que vejo, do que sinto a cada instante, olhando as pequenas coisas e os grandes movimentos. Me deixo levar e vivo a vida que me deram de presente. Tenho a lua a me guiar e agradeço tanta coisa para contar. Obrigada, querida mestra. Um beijo grande, um abraço apertado para você. Para todos vocês. Feliz festa junina! Bora rodar nessa fogueira. Obrigada. Tchau, querida. Queria agradecer a todos e todas que estiveram aqui conosco nessa noite de São João, aqui em volta dessa fogueira. Queria agradecer também ao Pedro, que está aqui na técnica,
fazendo toda a logística aqui para a gente funcionar, a toda a equipe da Biblioteca Hans Christian Andersen e também ao Sistema Municipal de Bibliotecas, e espero todos e todas vocês, né? Eu, Ivani, Ana Lu, Simone, esperamos vocês no dia 8/7, aqui no YouTube da Biblioteca Hans com a Lídia Ortélio. Um beijo grande para vocês e até a próxima. Obrigada, Gilca. Eu que agradeço. Muito, muito, muito obrigada a todo mundo aí, pessoal. Muito obrigada. Obrigada. Fiquem bem. Boa noite para vocês.